Você sabe como preparar um sermão? Se não sabe, está no lugar certo. No vídeo de hoje, vou lhe apresentar 5 dicas eficientes de como elaborar uma pregação e, por fim, lhe mostrar o resultado de seguir cada uma delas. Fique comigo até o final. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o Murilo Alencar e esse é o nosso momento onde falamos sobre o pregador e a pregação. E já aproveitando a oportunidade, quero lhe informar que agora em fevereiro de 2021 estaremos lançando o curso O Pregador e a Pregação, que conta com a participação de alguns pastores amigos, como o pastor César Moisés, o pastor Silas Daniel, o pastor Carvalho Júnior e o pastor Janderson Nascimento. O curso Pregador e a Pregação é direcionado para aqueles que desejam pregar a palavra de Deus. E aí na descrição do vídeo nós vamos deixar um número do WhatsApp, o número do WhatsApp aqui do Abrajaula. Salva aí na sua agenda, manda um oi pra gente, porque aqueles que fizerem parte do grupo do WhatsApp terão um desconto especial. Não perde tempo não, faz isso agora. No vídeo de hoje eu vou lhe dar 5 dicas eficientes de como elaborar uma pregação. Se você não sabe por onde começar ou o que fazer, eu tenho certeza que você está no lugar certo. Sigam essas dicas passo a passo. E qual é a primeira dica, irmão Murilo? E a primeira dica para elaborar uma pregação é sempre começar com oração. Todas as vezes que você for ministrar ou estiver preparando um sermão, sempre comece orando, porque quando os seus joelhos tocam o chão, o seu coração toca o céu. E quem melhor conhece as necessidades dos homens, senão Deus que sonda o coração? E quando você ora, você está mostrando que a tarefa da pregação é uma tarefa dependente. Senhor, me oriente. O que é que o Senhor quer comunicar à sua igreja? O que é que o Senhor quer falar naquele dia, naquela ocasião? Coloca a tua palavra no meu coração. Me leva, Senhor, me direciona aquilo que o Senhor quer comunicar à sua igreja e aos descrentes. A tarefa da pregação, ela é dependente. E essa dependência, ela é evidenciada por meio da oração. Então, sempre comece orando. Sempre comece pedindo direcionamento a Deus. Nós somos um microfone, somos um canal. Deus fala aos homens através da nossa vida. Não é uma comunicação da nossa vontade e das nossas palavras, mas uma comunicação da vontade do coração de Deus, da palavra revelada aos homens. Sempre comece com oração. A segunda dica para preparar uma pregação é a leitura. O pregador é alguém que precisa ler todos os dias. Mas lê o que, irmão Murilo? Lê a Bíblia. Ah, mas e os outros livros? Eu não estou tirando aqui a importância dos outros livros, mas estou elevando a Bíblia acima deles. Você vai pregar o quê? Você vai pregar a palavra de Deus. Então você precisa conhecer, ler a palavra de Deus. Spurgeon disse certa vez que nós devemos passear por bons livros, mas morar na Bíblia. Então, quer ser bem-sucedido no ministério da pregação? Leia a sua Bíblia todos os dias. A terceira dica para se elaborar uma pregação é a pesquisa. Preste atenção nessa ordem. Você já orou, pedindo um direcionamento a Deus. Você leu a sua Bíblia e escolheu um texto. Agora você vai iniciar um processo de investigação, de pesquisa. Você escolheu o texto e, tendo escolhido o texto, você vai reler aquele texto algumas vezes e pesquisar o contexto histórico, contexto cultural, as principais palavras, o que é que o texto estava falando aos leitores originais. Você vai extrair a mensagem do texto e fazer as aplicações. E como é que eu chego a tudo isso? Investigando o texto. Você vai marcar ali as palavras principais, vai procurar entender aquilo que você não compreende, seja no aspecto cultural, seja no aspecto gramatical, e tudo isso está dentro do processo de investigação. E isso, obviamente, nos leva à quarta dica. E a quarta dica é a meditação. É um dos passos mais importantes para a preparação de uma pregação. No processo de investigação, você reuniu muitas informações,
informações. E essas informações estão na esfera do conhecimento. E quando você medita, faz com que aquilo que está na esfera do conhecimento desça para o coração e se torne revelação. Você vai olhar para o texto que você estudou, para o texto que você pesquisou, investigou e vai pensar, vai meditar como aquele texto fala ao seu coração. Você vai aplicar aquelas verdades que você extraiu do texto ao seu coração, à sua própria vida. E veja que isso se torna revelação. Como é que esse texto fala comigo? De que maneira esse texto me consola, traz paz ao meu coração, me exorta, corrige um comportamento meu, porque quando você aplica a verdade à sua vida, você se torna apto a aplicar a verdade que você aprendeu à igreja. Porque nós devemos primeiro aprender, viver e depois pregar. Esdras capítulo 7, versículo de número 10, o grande sumo sacerdote, ele dispôs o seu coração a aprender a lei do Senhor, a aplicá-la à própria vida para então ensinar o povo. O processo de meditação é muito importante. É quando o texto ele vai quebrar o seu coração, esmagar a sua alma, encurvar o seu espírito. Você vai ser tomado pela palavra de Deus. E quando o seu coração estiver transbordando de alegria, desfrutando da revelação que você recebeu da parte de Deus, como um mensageiro, um arauto do Evangelho, você vai comunicar essa verdade a mais pessoas. E isso nos leva à quinta dica para se elaborar uma pregação. Então veja lá, vamos recapitular. A primeira dica é a oração. A segunda, a leitura. A terceira, a investigação, a pesquisa. A quarta, a meditação. E a quinta é a organização. Você meditou, né? Deus falou ao seu coração por meio da palavra, e aquilo que Deus comunicou ao seu coração, você vai organizar em um sermão. Você vai colocar no papel a fim de que você não esqueça. Eu tenho aqui alguns exemplos, né? É o resultado de seguir essas 5 dicas. Vem comigo aqui e eu vou te mostrar alguns exemplos aqui de sermão que Jesus me deu e foram resultado de seguir essas 5 dicas. Eu estou estudando aqui o Evangelho de Mateus, né? Vejam que aqui eu tenho muita mensagem já sobre o Evangelho de Mateus. E quando eu cheguei em Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 12, através de uma oração que eu fiz a Deus, perguntando o que era que ele queria comunicar à igreja, dentro desse texto, eu enxerguei 3 mensagens. Eu vou mostrar aqui a vocês. Eu dividi o texto em 3 partes, tá aí Mateus 1, parte 1, parte 2 e parte 3. Olha aqui a parte 1. Né? Aqui é como eu organizo o meu sermão, as minhas ideias, e eu espero que ajudem vocês. Eu coloco aí título, referência, mensagem central, e aqui essa palavrazinha prólogo é introdução, ou seja, introdução, considerações iniciais, eu coloco prólogo porque eu acho mais bonito. Então, dentro de Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 12, né, Deus me deu uma palavra para falar sobre o nascimento de Jesus. E para falar sobre o nascimento de Jesus, eu, através do Espírito Santo, enxerguei dentro desse texto, né, as 3 reações de 3 categorias de pessoas diferentes sobre a chegada de Jesus. Então, nessa primeira parte do texto aqui, eu coloquei o título aqui, A Chegada do Rei e a Reação de Herodes o Grande. Né? E aqui eu organizei o texto com a introdução, algumas informações acerca de quem foi Herodes. Isso aqui tudo foi no processo de investigação, no processo de pesquisa. E aqui veio a reação de Herodes. Veja aqui. Herodes, ele reagiu à chegada de Jesus, ao nascimento do rei, com perturbação. Ele se perturbou, está lá no versículo 3. Né? Aí eu fiz aqui uma exposição do texto. Aqui foi a parte da meditação. Eu meditei e eu extraí do texto a mensagem que ele quer comunicar. Né? A mensagem da chegada do rei provocou medo, perturbação, pavor, alarmou o cruento rei Herodes. E após eu meditar sobre o texto, veio a aplicação. Apliquei o texto à minha vida e, consequentemente, à vida da igreja. A primeira reação de Herodes. A segunda reação de Herodes, ele agiu com falso interesse, perversidade. E a terceira reação de Herodes. Herodes agiu com falsidade e hipocrisia. Essa foi a primeira parte do texto. O segundo sermão, dentro desse mesmo texto de Mateus, foi a reação dos judeus.
né? E eu comecei aqui novamente, uma introdução, tudo. Aqui é a organização das ideias. Perceba, uma pregação ela começa com oração, leitura, investigação, meditação e depois organização. Lógico que você não vai lembrar de tudo isso aqui. Então, por isso, você vai anotar. E tá aí a introdução. Venho aqui agora a reação dos judeus. Os judeus reagiram à chegada do rei sob a influência de um homem perverso. A Bíblia diz aí no versículo 3 que Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém se perturbou com ele. Aí tem aí a exposição do texto, a aplicação. Os judeus reagiram à chegada do rei mostrando conhecimento das profecias, mas um coração extremamente gelado. E isso também está no texto. Está aí a terceira reação. Os judeus reagiram à chegada do rei com indiferença. E no final, eu termino fazendo uma aplicação geral. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente a terceira parte, né? A terceira parte aqui, novamente, dentro de Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 12. Aqui é o processo de organização. Tá tudo organizadozinho aqui, a mensagem central. Aí vem aqui o prólogo, né, onde eu falo um pouco sobre o texto, um pouco sobre os magos. E tudo isso aqui é no processo de investigação. E aqui no processo de meditação está aqui a reação, né, dos magos. Os magos reagiram com prontidão e interesse, diferente dos judeus. Aí vem aqui a exposição, a aplicação. Segundo ponto, os magos reagiram à notícia da chegada do rei com adoração. E está aí também a exposição e assim sucessivamente, até chegar na aplicação final, que é a aplicação do terceiro tópico. Eu espero ter ajudado vocês nesse processo de como preparar uma pregação. E fica aí as 5 dicas. Se você curtiu, se você gostou, coloque aí nos comentários. Irmão Murilo, eu estou aqui acompanhando o pregador e a pregação. Vai ser bênção de Deus. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.